paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Hoje o nosso assunto são as experiências de quase morte. Com o avanço da medicina, aumenta os relatos de pessoas, que chegam bem perto da morte e contam experiências de ter a sensação de sair do corpo, de passar por um túnel, de ver um anjo de luz, ou até mesmo de conversar com algum parente que morreu. A nossa pergunta é: será que nós devemos acreditar nesses relatos, ter eles como verdadeiros ou não? A verdade é a seguinte, meu querido irmão: a maioria desses relatos, eles levam a uma visão não cristã da morte. Então, creio eu que eles devem ser ignorados e não devem ser considerados verdadeiros. É importante a gente lembrar que essas pessoas não morreram, elas quase morreram. E existe também pesquisas científicas que afirmam que antes da morte o cérebro tem um funcionamento intenso. Então essas pessoas podem ter alucinações. Podemos até dizer que algumas delas podem ter sido influenciadas por um espírito enganador que leva a uma visão não cristã da morte. O que dizer, então, de algumas pessoas que têm experiências de quase morte, que são cristãs, e que o relato delas é um pouco diferente desses, que passam por um túnel, que vê um espírito de luz, que conversa com um parente morto. Tem até um filme, que conta uma história real de um menino que foi fazer uma operação de apêndice, entrou em coma, e ele voltou dizendo que tinha visto Jesus. O pai dele era pastor, se não me engano, pastor Batista. Eu creio, irmãos, que nós devemos pegar essa experiência e julgar ela de acordo com a palavra de Deus. Será que alguma coisa que ele relata diverge daquilo que a Bíblia ensina? Se aquilo que ele relata em algum momento diverge do que a Bíblia ensina, eu creio que nós devemos ignorar, porque toda experiência que nós temos, ela tem que ser, na verdade, de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus. Moisés ensinou ao povo que se um profeta falasse algo e se cumprisse, não deveríamos ter ele como verdadeiro. Era necessário perceber o que ele pregava, era necessário perceber se ele levava o povo a buscar outros deuses. Se ele desviava o povo de Jeová, de buscar ao Deus verdadeiro, então esse profeta deveria ser ignorado. O mesmo a gente deve fazer com sonhos, visões e profecias. Meu querido irmão, a Bíblia tem experiência de quase morte? A resposta é não. A Bíblia tem visões, sonhos, profecias. A Bíblia tem arrebatamento. Paulo, por exemplo, ele fala que foi ao terceiro céu. Isso não é uma experiência de quase morte, Ele foi levado ao terceiro céu. Ele não sabe se foi levado no corpo ou fora do corpo. Vamos ler o relato do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 12, a partir do versículo 1. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 12, 1. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Amém. Vamos parar por aqui. Então, Paulo não desejou falar desse evento. Ele fala até de forma a não querer se vangloriar. Eu creio que Paulo não tinha muita clareza do que aconteceu com ele, Ele sabe que Deus tinha lhe dado uma visão, uma revelação, mas ele não tinha muita clareza, por isso que ele não quis detalhar aqui e falar, para não causar confusão na cabeça dos crentes. Mas nós podemos acreditar sim que as pessoas possam ter visão de Deus, possam ser levadas ao trono de Deus, a falar com Deus, Nós cremos nisso. Mas devemos ter cautela para não sair da Bíblia,
para não deixar que a nossa mente nos leve fora da palavra de Deus, ou até mesmo que sejamos enganados, né, irmãos, por um espírito enganador. Amém? E que o Senhor Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Até o nosso próximo áudio.